Oi, alunos da terceira série do ensino médio. Hoje nós vamos estudar um pouquinho com essa atividade estrutura de projetos. Habilidade: esboçar projetos individuais ou colaborativos como condutores de espaço para a apresentação do fazer artístico da comunidade escolar e seu entorno. Gente, nessa atividade é para vocês planejarem projetos que sejam possíveis de acontecer diante a situação de pandemia que nós estamos vivendo, tá? E na escola tem 4 temas importantes que podem ser geradores desse projeto. Primeiro tema, o próprio Covid, né? A prevenção de Covid, a importância do uso de máscara. Segundo tema, prevenção da gravidez na adolescência. Esse tema veio para a gente esse ano para desenvolver com vocês de terceiro, segundo e primeiro ano. E a gente pode aproveitar esse assunto, que é um assunto muito importante, né? Não é só a menina, mas o menino também, né? Engravida a namorada ou a parceira. E vocês, do ensino médio, alguns já estão iniciando sua vida sexual. Então, isso é muito importante a gente falar e conscientizar os alunos, né? Do uso de preservativos e contraceptivos. Outro assunto importante que vai entrar agora em abril é Monteiro Lobato, né? Que em abril comemora-se o aniversário do Monteiro Lobato e a nossa cidade, Taubaté, é a cidade da capital da literatura infantil. E junto, né, com a Monteiro Lobato está inserida aí junto com o nosso projeto de incentivo à leitura. Então você pode utilizar esse, né, tema, vamos dizer assim, subtemas, né, do Monteiro Lobato, levando em consideração aí o projeto Leitura da Escola, que chama Operação Leitura Eu Apoio, e também temos os Guardiões da Leitura com as bonecas. E o quarto tema que pode ser abordado para os projetos é o tema mulher, que esse ano, 2021, a escola escolheu homenagear Dona Maria Leitão Borba, que foi a doadora do terreno onde se localiza até hoje a nossa escola. A Maria Leitão Borba, ela era filha, né, de um fazendeiro que maior parte do território do Bonfim era da fazenda do pai dela, e ela era formada em magistério, então ela dava aula quando jovem, né, ela tinha montado uma pequena sala de aula super simples, rústica, para dar aula para as crianças da comunidade, né, do pessoal que trabalhava na fazenda, dos filhos dos funcionários da fazenda do pai dela. Então ela dava aula nessa pequena sala de aula de 1956 a 1976. Na década de 80, que foi doado esse quarteirão inteiro onde localiza a escola por ela para a construção da escola, né? Inicialmente, empresas e a prefeitura da cidade na época tinha interesse de montar um parque esportivo, praças, e a Dona Maria Leitão Borba falou que só iria doar o terreno se fosse construída uma escola. Então a escola começou a funcionar em 1982. Então esse ano, né, como tema mulher, a gente pode homenageá-la, e é um modo, né, de agradecer aí quem deu vida à nossa escola desde então, né, de 1956 até hoje. Graças a ela, a nossa escola tem uma localização, um prédio. Então seria interessante discorrer, né, no projeto esse fator histórico da nossa escola, né, que faz parte do nosso patrimônio público cultural escolar, ok? Tá bom? Então podem ser assuntos e temas que vão ajudar a discorrer as ações do projeto. Lembrando que o projeto ele tem que ser de cunho artístico-cultural e que atenda a comunidade escolar, que é o nosso público-alvo.
O primeiro item da estrutura de projetos é a apresentação. Na apresentação é onde você vai determinar o objeto do seu projeto, ou seja, o que é o projeto, qual a missão, quando será realizado, as principais funções, o seu público-alvo. Então, suponhamos, né, por exemplo, que você vai fazer uma mostra de memes, ou seja, e vai utilizar o tema Covid. Você, então, vai, né, divulgar essa ideia para os alunos participarem e tem que desenvolver memes, pode ser em aplicativos, que conscientize a prevenção do Covid, uso de máscara, isolamento social. Vai discorrer esse tema utilizando essa linguagem visual do meme, né, da imagem, de uma maneira sutil, sarcástica, engraçada, para tratar o tema. E depois, como que pode ser apresentado esse tema? Uma exposição online, via Facebook, Instagram, blog, Padlet, o qual vocês acharem melhor. Então, tudo isso que eu estou conversando com vocês têm que já pensar na apresentação. Outro exemplo um festival de paródias. Vamos fazer paródias sobre o tema gravidez na adolescência. Aí, lógico, né? Quem que vai filmar, gravar, os participantes aí tem que usar esse tema para criar a música. Depois também tem que ser postado de alguma maneira em algum repositório online, tá? Pode também ser feito podcast, quem não quiser gravar vídeo, por exemplo, sobre leitura, né? Incentivo à leitura. Alguns alunos gravarem podcast contando a sinopse de um livro que leu, entendeu? Depois a gente pode, criar um blog que poste, né? Faça a postagem desses podcasts relacionados à leitura. Então, a ideia do seu projeto você vai especificar aqui na apresentação. Deixei alguns itens de dicas aí, como vocês podem descrever esta apresentação. Na justificativa, você vai argumentar o que é o seu projeto. Então, o que você apresentou no item anterior de apresentação, você vai justificar nessa etapa aqui. Na justificativa, você vai colocar o motivo, a argumentação que o seu projeto tem consistência. Então, por isso que você já tem que pensar num tema e qual linguagem vai ser desenvolvido o projeto, para na hora da justificativa ter um bom argumento. Lembrando que o seu argumento você usa de tese, né, de argumentação de defesa, o contexto que está inserido, a situação, a importância, a oportunidade que esse contexto pode oferecer para as pessoas, por que você pensou em propor isso, parte histórica para poder argumentar, sua experiência que você já teve relacionada, qual o diferencial, porque o seu projeto é bom, pode ser um diferencial na vida do participante, entendeu? Se você já desenvolveu algumas ações relacionadas ao projeto, então você vai ter que ter consistência para argumentar aí a sua apresentação nessa justificativa. Os objetivos são metas que vocês pretendem atingir com as estratégias do projeto. Então, na verdade, os objetivos são as ações que você quer impactar nos participantes. Então, por exemplo, toda ação ela tem que ser descrita no verbo do infinitivo. Neste caso aqui, o nosso projeto, eu não vou exigir os objetivos específicos, tá? Vamos criar, geralmente, projetos têm dois tipos de objetivos. O objetivo geral e os objetivos específicos. Vamos, então, generalizar aqui, colocar só objetivos, no mínimo três objetivos, 3 ações que você pretende atingir com esse projeto. Sempre descrevendo com o verbo no infinitivo. Por exemplo, conscientizar, desenvolver, executar, propiciar, propor, oferecer, ofertar. Existem verbos que são utilizados especificamente em objetivos de projetos. Isso vocês podem também pesquisar, dar uma pesquisadinha na internet. Então, vamos falar um exemplo de objetivo.
Vamos pegar o objeto que eu dei de exemplo, mostra de memes. Então, se a mostra de memes vai ser relacionada ao tema COVID, então, qual pode ser um objetivo relacionado a esse tema, por exemplo? Conscientizar os participantes, a prevenção do Covid, a importância do isolamento social, a utilização de máscara, álcool em gel, entendeu? A higienização de materiais. Então, esse é um exemplo de objetivo. Outro exemplo de objetivo. Professora, vamos fazer um concurso de paródia sobre o tema gravidez na adolescência. Ofertar aos alunos entretenimento, porém de maneira a conscientizar a prevenção da gravidez na adolescência. É um exemplo também. Outro exemplo, desenvolver atividades de produções artísticas durante isolamento social relacionado ao tema do projeto, por exemplo. Então, aqui eu já dei 3 exemplos de objetivos. Não esqueça que o objetivo tem que ser no verbo infinitivo. A estratégia de ação e o cronograma eu uni em um único item para facilitar para vocês. Então, a estratégia de ação você vai detalhar por etapas. Então, você pode dividir primeira, segunda, terceira, quinta etapa, tá? E vai explicar o que você vai fazer em cada etapa. Por exemplo, primeira etapa, planejamento, que é agora que vocês vão descrever o projeto. Então, a primeira etapa, quanto tempo que você vai levar? Então, você vai já unir com o cronograma, porque o cronograma é determinar prazo para a sua etapa. Então, primeira etapa, planejamento, daí vai pesquisar, vai definir, né, as ações, tal. Em quanto tempo? 3 semanas? Beleza. Professora, eu quero pôr data física. Pode ser, né, essa atividade a gente começou em fevereiro, vai até março essa atividade. Então, posso pôr exemplo de 10 de fevereiro até 10 de março, entendeu? Seria uma data física, um exemplo. Mas vocês podem pôr por semanas, 3 semanas, 2 semanas, 4 semanas, tá? Não tem importância. Segunda etapa de exemplo, divulgação do projeto. Como que você vai divulgar esse projeto via WhatsApp, Facebook, folder digital, folder impresso para colar na escola? Você vai descrever a sua ideia e como você vai divulgar. Também determinar um prazo para sua divulgação. Terceira etapa pode ser a inscrição dos participantes. Se você vai fazer um concurso, uma amostra, o quiz, vocês podem também criar um quiz, né? Relacionado aos temas que eu já falei, certo? Gravidez na adolescência, Covid, incentivo à leitura, Monteiro Lobato, pode gerar várias discussões aí. Então, vocês têm que colocar um prazo aí de uma etapa que a gente precisa saber quem será os participantes do seu projeto, tá? Quarta etapa. A quarta etapa pode ser a socialização desse momento. Por exemplo, vocês podem, né, dentro desses temas, criar uma live. A live para você discutir, fazer uma roda de conversa, convida o professor para participar. Por exemplo, sobre Covid e gravidez, vocês podem convidar professores de biologia, a Bruno e o Cristiano, para participar, certo? Sobre incentivo à leitura, vocês podem convidar os professores da área de linguagem, tanto português, até eu, quanto os professores de humano, Agostinho, Bruno, sempre participam aí de projetos de leitura. Então, pode fazer uma live com uma roda de conversa. Se for o quiz, também precisa, né, abrir aí no Google Meet para fazer as perguntinhas sobre o tema relacionado. Essa quarta etapa, ela pode ser a finalização ou pode ser um momento de discussão, certo? De roda de conversa. E posso pôr uma quinta etapa aí, a socialização dos produtos criados. Se for, né, exposição online, mostra, pode ser pelo Facebook, blog, WhatsApp, Padlet, Instagram, qual repositório digital você achar melhor, tá bom? Mas precisa criar
um compartilhamento aí para as pessoas visitarem a sua exposição virtual, certo? Esses são exemplos, então, de estratégia junto com o cronograma. Lembrando que estratégia é especificar, né, descrever cada etapa que você vai fazer do projeto. E a parte de cronograma é delimitar um período para cada etapa, ok? Ficha técnica, você vai determinar quais as funções precisam ser exercidas no seu projeto e quem vai exercer essa função. Se você tiver alguém em mente, você pode já pôr nome. Por exemplo, o seu projeto é relacionado, né, ao tema COVID. Aí você vai precisar da participação dos professores de biologia da escola. Aí, por exemplo, participação ou até palestrante, né? Pode colocar a professora Bruna ou o professor Cristiano, tá? Web designer, quem vai criar a exposição online, tá? Especificar aí a função de cada um no projeto. Materiais, você vai descrever tudo que você utilizou para fazer o trabalho, desde o planejamento até a execução e a finalização. Então, celular, computador, internet, se você precisou de materiais expressivos de papelaria para executar, folders, né, recursos digitais, vocês vão colocar tudo aí. Outras informações e anexos. É importante colocar referência bibliográfica, os sites que você pesquisou, tá bom? Essas referências ou livros. Se você tiver alguma imagem que você gostaria de colocar de exemplo no anexo, pode pôr. Se você quiser criar algum esboço em forma de desenho ou outros recortes, pode também ser colocado em anexo. Então, só para a gente recapitular, a estrutura do projeto artístico ficou. Primeiramente, né, eu não falei ainda dele, mas a gente tem que pôr um nome para esse projeto. O nome, sempre um nome chamativo, um nome curto, não um nome muito longo, não precisa ser uma frase extensa, né? Coloca um nome chamativo. Por exemplo, se o projeto é sobre fotografia, o poder da imagem é um exemplo, tá? Vocês podem pensar em várias coisas, né? Um projeto sobre fotografia é uma boa dica também, né? A gente não tinha pensado nisso. Dá para gerar dentro dos 4 temas que eu indiquei. A apresentação. Lembrando que a apresentação, eu vou explicar o que é o meu projeto e quem é o público-alvo para participar. Qual é o nosso público-alvo? Os alunos da escola, de 1º a 3ª série do ensino médio. Pais, irmãos, familiares podem participar? Pode, tá bom? Justificativa, argumentar a apresentação, né? Explicar o motivo do meu projeto. Objetivos são as ações que eu quero atingir com o projeto, certo? Sempre no verbo infinitivo. Estratégia de ação, cronograma. Determinar as etapas, né, do projeto e determinar prazos para ela acontecer. Ficha técnica. Limitar, né, e indicar as funções das pessoas na participação do seu projeto. Materiais. Colocar tudo que você utilizou, celular, computador, internet, materiais expressivos, né, como papel, sulfite. Se você precisar imprimir um folder impresso para colar, né, no painel da escola, põe tudo aí. Outras informações e anexos, referências bibliográficas e imagens de referência se precisar, ou esboço, ok? Gente, eu deixei também algumas referências de sites para vocês consultarem, vídeos, se tiver alguma dúvida, vou deixar de link para vocês, tá bom? Na descrição da atividade. Beijinho e fica em casa. Acompanha o Centro de Mídias e qualquer coisa, dúvida no WhatsApp. Bye, bye.